Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a nossa resenha é muito especial, é de um livro maravilhoso chamado Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Esse livro é literatura moçambicana, Mia ele é moçambicano. Então esse país ele também foi colônia de Portugal. A guerra pela libertação durou aproximadamente 10 anos, foi de 1964 até 1975. Então foi muito difícil, muito complicado para o povo viver diante de todo esse tempo em guerra. Não bastando isso, uns 2 anos depois da independência, aconteceu uma guerra pela disputa de poder dentro do próprio país, uma guerra civil que durou de 77 até 1992. Em 1992, o MIA publica essa obra, ou seja, todo o pano de fundo é a guerra civil. O Mia é poeta, então toda a leitura desse livro é basicamente um poema em prosa, muita metáfora. Ele põe muitas coisas fantásticas, muitos acontecimentos que não são reais, são mais fantasiosos. Na verdade, a gente já vê pelo título, né? Terra Sonâmbula, a gente já imagina que vem algo aí que foge um pouco daquela vida real, da realidade que a gente conhece. Esse livro ele tem duas histórias. A primeira é a história de um garoto, o Muidinga, que está sob tutela, ele é cuidado por um velho chamado Tuair. E eles estão aí pela estrada fora, tentando aí achar um lugar para se esconder ou para fugir dessa guerra. E no caminho, numa estrada, eles encontram um ônibus queimado, uma maleta ao lado. Nesta maleta contém cadernos e esses cadernos são meio que um diário de um garoto chamado Kinzo. Em cada capítulo, a história do Muidinga com o Tuahir e também, no paralelo, a leitura dos cadernos. Quando a gente fala do universo em que está o Muidinga com o Tuahir, o narrador ele é em terceira pessoa, ele é onisciente, ele sabe tudo o que acontece, os pensamentos de todos ali, ele tem conhecimento de todas as aflições, enfim. Ele tá contando, ele tá observando tudo que tá acontecendo e contando, mas ele não participa da história, ele não é um personagem. Quando tem a leitura dos cadernos, a narrativa é em primeira pessoa. Então, é o Kinzo contando a sua vida através do seu diário. Bom, falando um pouco da história, então, o Muidinga, esse garotinho, junto com esse velho Tuahir, encontram um ônibus abandonado, queimado. Só que ao lado do ônibus tem um corpo que não está carbonizado, ele está com ferimento à bala e com uma maleta. Eles vão procurar comida, enfim, né? Ver o que tem dentro da maleta e acabam encontrando dentro dessa maleta diários. São cadernos do Kinzo, que é esse outro personagem principal do livro. Eles acabam se alojando dentro desse ônibus, que no livro é chamado de Matimbombo, provavelmente um dialeto ali de Moçambique. O menino Muidinga passa a ler esses cadernos e a gente vai conhecer a história do Kinzo através da leitura que Muidinga faz dos cadernos dele. O Kinzo, ele vive também ali em Moçambique, também nessa realidade de guerra, com o pai, a mãe e o irmão. O pai do Kinzo, ele tem uma veia muito supersticiosa, ele tem visões, sonhos. E durante a guerra, ele percebe que a família não perdeu nenhum ente, né, para a luta, pela luta da nação. Ele decide que o seu filho mais novo, inclusive esse filho se chama 25 de junho, porque esse é o dia que foi proclamada a independência de Moçambique, então ele homenageia o país, dando nome para o filho, esse nome para o filho, e ele acaba sendo chamado de Junito, porque é junho, Junito. Esse garotinho, ele entrega para a guerra, começa a entrar a parte da fantasia. Ele pega o filho, aloja junto com as galinhas, e esse menino acaba virando um galo, literalmente. E de um dia para o outro ele some, desaparece. Eles acordam, o menino não tá mais lá no galinheiro. A mãe fica desolada. E o pai, depois disso, perde o sentido um pouco da vida, se entrega à tristeza e à melancolia e acaba morrendo. Kinzu fica sozinho, ele não tem uma companhia mais, porque a família praticamente está acabada. A família procura um feiticeiro
para verificar em relação à morte desse pai dele, porque foi muito do nada, né? Após a partida, o sumiço do menino, do Junito. E o feiticeiro fala: bom, então faz o seguinte: o corpo não foi enterrado, o corpo foi jogado ao mar. Então vocês pegam o barco dele, construam um alojamento, uma casa e deixem esse barco lá dentro. E toda noite o Kinzo levava uma comida ali. Essa comida, quando amanhecia no dia seguinte, sumia. Aí quem comeu? E depois ele vê que aparece um homem, a figura de um homem, nesse local, nessa casa, armazém, onde ele leva a comida que seria para o pai, que come essa comida. E esse homem, ele tem umas vestimentas diferentes, ele tem um jeito diferente, mas ele vê rápido, assim, esse homem já some. A mãe parece que vê também, mas ninguém sabe quem é. Eles também não vão muito atrás. Nessa solidão, ele faz duas amizades importantes. Uma é com um pastor. Esse pastor, ele é professor da escola ali da região, da aldeia. E esse pastor, ele ensina o Kinzo a ler e escrever. Isso é muito importante. É um personagem muito importante dentro do livro. Não aparece muito, mas faz uma diferença grande, porque foi ele que ensinou o menino a ler e escrever, e assim, sendo possível que ele escrevesse aquele diário. Outro personagem que ele acaba sendo importante também foi uma outra amizade que o Kinzo fez, que é um indiano chamado Surendra. Esse indiano é um comerciante ali da região, ele acaba fazendo amizade com ele, apesar da diferença de idade, o Kinzo era um menino e ele era já um homem, mas eles se identificavam e conversavam bastante. Com esse indiano, tem uma passagem linda no livro, em que o indiano explica a amizade deles. O indiano, ele gosta do Kinzo, porque o Kinzo, ele não tem raça. Ele é aquém a toda essa diferenciação que se faz, ou essa segregação que existe no mundo. Ele é puro, é neutro, é natural. E isso faz com que o indiano, que também é alvo de bastante discriminação, por ser indiano e estar ali, eles se identificam bastante. E é bonito uma parte em que o indiano fala: nós somos iguais, nós somos da mesma pátria, porque nossos países são banhados pelo mesmo oceano, que é o Índico. Então, nós todos somos índicos. É muito bonito essa parte do livro. Em um dado momento, esse comércio desse indiano é roubado, ele sofre um assalto. E ele, durante o assalto, entra na loja um homem com uma vestimenta diferente, uma figura diferente, e faz com que os bandidos se afastem. E o Kinzo pergunta: quem é esse rapaz? Quem é esse homem que entrou aqui na loja? E o indiano fala: ele é um Naparama, ele é um guerreiro. Os Naparamas, eles são abençoados por feiticeiros que lutam contra os que fazem guerra. E nesse momento, o Kinzo se lembra que quem comia a comida lá que ele deixava pro pai dele era um Naparama, porque o jeito de se vestir era muito semelhante. E aí ele decide: eu quero ser um Naparama. Só que isso não é fácil, porque o espírito do pai dele aparece para ele e diz: para você ser um Naparama, você tem que sair do seu miolo ali, da sua aldeia ali. E eu não permito que você abandone a sua terra, abandone o seu núcleo. E se você fizer isso, eu o amaldiçoarei. E ele contraria o pai, cata as malinhas dele, ó. Tchau, mãe, estou indo em busca do meu sonho. Tudo isso que a gente tá vendo é a história do Kinzo, que quem tá lendo é o Muidinga. E isso é fantástico, a gente tá acompanhando uma história dentro de outra história. Ainda nesse contexto do Kinzo em busca do seu sonho de ser um Naparama, antes dele partir, ele consulta também um feiticeiro, um curandeiro. E esse curandeiro diz para ele: olha, você pode ir, o seu pai te amaldiçoou, tal, só que o seu pai vai te perseguir até no lugar mais absurdo que você se esconda. Além de fugir do seu pai, inclusive, você tem que fugir da guerra. Então, eu te aconselhei para o mar, porque o mar não tem lei, e em alguns momentos você venha para a terra, porque se você ficar só no mar, só se refugiar, né, no mar, você acaba virando o mar. Isso é muito marcante, que mais para frente a gente vê que isso
metaforicamente acontece. E voltando para o Muiding e o Tuahir, eles estão lá lendo, né, os cadernos empolgados com a história do Kinzu, mas tem umas reflexões que são muito interessantes. Ele não se lembra, inclusive, esse menino, do passado dele. Ele teve uma doença, que ele comeu uma mandioca, não sei se estragada, enfim, que afetou os nervos dele. Ele não se lembra de absolutamente nada do seu passado. Ele tem questionamentos com o Tuahir. Quem sou eu? Você é meu pai? Posso te chamar de tio? E, enfim, quem são os meus pais? De onde que eu vim? E o velho, cada hora, conta uma história diferente para ele, que no fim, você não sabe nada. Daqui, qual é a relação que os dois têm, você acaba não sabendo. Mas nessas discussões de quem sou eu, ele se pergunta, como que eu sei ler? Porque dentro dessa realidade moçambicana, saber ler não era uma coisa comum. E ele fica, como eu sei ler? Como aprendi a ler? E no chão, brincando ali com o graveto, e ele percebe que ele sabe escrever também. E ele fica admirado, como eu sei escrever? Eu não me lembro. É impressionante. Eu sei, eu tenho esse dom, mas não sei como que eu o adquiri. Eles voltam a ler os cadernos, porque a única coisa que faz com que os dois tenham alguma distração dentro daquele ônibus, não tem muito o que fazer, procurar comida e voltar pro ônibus, dormir, se alojar, fugir da guerra. O Kinzo tá lá na canoa dele pelo mar, ele começa a perceber, e aí entra muito de magia, do fantástico, que o remo dele vira árvore, tronco de árvore, fica esverdeado, nasce folhinhas, e que aí ele larga, abandona no mar, ele precisa remar com as mãos. Ele percebe que as mãos estão criando entre os dedos escamas, ele está virando um peixe. E ele lembra que o curandeiro tinha dito isso para ele, que se você ficar muito tempo no mar, você vai acabar virando o mar. Ele vai para a terra. Na terra, ele passa, tem muitos momentos de fantasia. A terra puxa ele, mãos surgem na areia. Você não sabe se ele está sonhando, se está acontecendo mesmo, mas é uma aventura que ele vive ali e pum, muda a história toda e volta pro Muidinga e pro Tuahir. Eles vão procurar uma comida bem um pouco mais distante ali do ônibus e sempre o menino começa a perceber também que o ônibus está parado, não tem nem roda, tá queimado. Mas eles têm a impressão de que a paisagem ao redor do ônibus muda, altera. Tem uma hora tem uma árvore aqui, outra hora não tá, tá em outro canto. Uma hora o chão tá com arenoso, outra hora pode ser que surja ali um gramadinho. Ele fica se questionando, dá a impressão que a paisagem está mudando. Eu acredito que quando você lê, você tem a impressão de que ele não está se dando conta de que o tempo está passando. Nessa primeira impressão, é isso que me pareceu. Voltando pro Kinzu, ele, nessa embarcaçãozinha dele, nessa canoinha dele, ele acaba chegando num lugar, numa cidade, numa aldeia chamada Matimati. E nessa aldeia, assim que ele chega, ele é recebido por um secretário do administrador. E esse secretário pega e fala para ele, escuta, forasteiro, é melhor você ir embora daqui, porque aqui tá em desordem. Naufragou um navio ali na frente, perto, cheio de mantimentos. O administrador está intrigado, não sabe o que está acontecendo, é capaz de sobrar para você. Então eu te aconselho, não entra nessa aldeia, vaza. E o Kinzo fica, bom, tá, eu vou aí cair fora daqui. E ele vivencia novamente momentos surreais. Do nada aparece um anão na canoa dele. E esse anão fala para ele assim: olha, você tem que me levar lá naquele barco que naufragou. Quer saber? Deixa eu levar esse anão para lá. Foi pro barco, chega lá, o anão some. E ele encontra uma mulher, diz ser um fantasma e que precisa ser libertado. Só que para esse fantasma, para essa mulher ser libertada, ela precisa contar a história dela. Passa a história pro Miding e Tuahir de novo. E você fica, meu Deus, o que será que vai acontecer? Mas ao mesmo tempo você quer saber o que vai estar acontecendo na outra história. E você fica o tempo inteiro assim. Cada capítulo é uma história de um com a história de outro, história de um com a história de outro. Você fica. É um livro sensacional. E o velho Tuahir fala pro mendigo, a gente precisa procurar comida de novo, vamos sair, e eles saem. Acabam caindo num buraco, não sei lá o que é, uma armadilha. E quando eles são resgatados dali, quem resgata? O homem que fez a tal da armadilha. Esse homem chama Siqueleto. E ele aprisiona os dois. Os dois amarrados ali, o menino começa a escrever no chão, palavras, escreve na árvore. Quando ele escreve na árvore, o velho Tuahir fala assim, ó,
Ele escreveu o seu nome ali, viu? E no fim das contas, ele fica perplexo. Ele fala, então, o meu nome tá cravado aqui. Eu criei raízes aqui, eu já posso ir embora. Como se fosse uma simbologia de que ele nunca abandonou ali a aldeia dele. Eu achei até que meio que uma provocação, um elo com a história do Kinzu, porque é o que o pai do Kinzu queria. E acontece, vem o fantástico para a história do velho com o menino, porque esse Ciqueleto do nada enfia o dedo na orelha, ele se desintegra em sangue até virar uma sementinha no chão. Os dois se desamarram ali, ó, e voltam pro ônibus. Chegando no ônibus, bora ler os cadernos do Kinzu. O Kinzu tá lá no barco com aquela mulher dizendo que é um fantasma. Ela conta a história dela, muito triste por sinal. Ela é gêmea e gêmeos na aldeia dela são amaldiçoados. Então, ela tem esse karma. A mãe, a família meio que separa as duas, um não conta para uma da outra. E ela é criada por um casal português, a dona Virgínia e o seu marido. E esse casal cria ela por alguns anos, só que o marido dessa dona Virgínia, esse pai adotivo dela, abusa dela. Depois que ela é abusada, ela foge dali e descobre que está grávida. Quando ela tem o filho, ela entrega num lugar chamado missão, que a gente entende que é meio que uma igreja. Num dado momento, ela sente que ela precisa ver o filho dela, pegar o filho de volta. Você precisa me ajudar a encontrar o meu filho, o Gaspar. E ela implora, faz ele prometer. Eles acabam ficando juntos, né? Fazem amor. E aí a gente vê que ela não é fantasma, coisa nenhuma, né? E ele fala, tá bom, eu vou te ajudar. E acontece com o Moidinga um momento complicado. Ele acaba encontrando umas mulheres reunidas. E no fim das contas, essas mulheres estavam fazendo uma cerimônia para afastar uns gafanhotos, uma praga de gafanhotos. E nesse tipo de cerimônia não pode ter homem. Um homem não pode participar e nem ver pela crença daquela aldeia. E foi castigado. Mas a maneira que ele foi castigada é fortíssima. Ele é violentado, ele apanha, ele fica todo machucado. Depois largam ele lá, aí o Tuahir encontra ele, cuida dele. Ele ficou, coitado, traumatizado. Quando o Kinzu chega lá em Mati-Mati, né? Nesse vilarejo, a missão do Kinzu é encontrar alguém que o ajude a achar esse Gaspar, esse filho da Fárida. E ele fica, meu, como que eu vou conseguir isso? Chega uma prostituta cega e ele vai conversando com ela. Ela fala: olha, a única pessoa que pode te ajudar é aquele cara ali. E era o cara mais bêbado do lugar. Aparece a esposa do administrador. O nome dela é Carolinda. Ela seduz o Kinzu, eles vão para um curral, se entregam ali nesse curral, e ele percebe que ela tem algo que intriga ele. A fisionomia dela, a aparência dela não é estranha, é familiar. Ela depois some, né, porque é de madrugada. Esse bêbado, que agora tá meio que recuperado, fala para ele: tá bom, Kinzu, eu vou te ajudar. E eles vão em busca desse menino, né, do filho dela. Chegando lá na aldeia, que seria onde poderia estar o menino, eles vão buscar a mãe adotiva da Farida, lá, a dona Virgínia, que mora ali. Lá eles veem que o marido dela, aquele que abusou da Farida, morreu já tem anos. E que essa dona Virgínia ficou doida. E ela fala: não sei dele, mas quem pode te ajudar a ter alguma notícia dele é a tia Euzinha, que é a tia de sangue, né, da Farida, que tá morando no alojamento para refugiado. E entre o Mendinga e o Tuahir, eles começam a fazer uma brincadeira de faz de conta. Essa parte do livro é tão bonita, porque o Mendinga fala para ele: vamos fazer de conta que eu sou o Kinzu e que você é o pai dele, o Taimo? Aí o Tuahir fala: Deus me livre, imagina, não vou brincar com morto não, porque esse negócio a gente fingir que é morto, dá mau agouro, não pode mexer, deixa eles quietos lá, mas o menino insistiu tanto que ele aceita. Eles ficam brincando que um é o pai e outro é o filho. E uma passagem muito bonita, porque para o Mendinga foi o primeiro momento, a primeira vez na vida em que ele se sentiu abrigado, que ele se sentiu afagado, protegido. O Tuahir fala para o Mendinga: você tem vontade de conhecer o mar? O Mendinga fala: eu tenho. Eles falam: não, então vamos, porque o mar deve estar próximo daqui. O Tuahir, ele percebe que tem muito mosquito ali, muito bicho, e ele
os dois estão muito picados, ele percebe que ele tá começando a ficar doente. Então, ele mesmo ruim, ele constrói ali uma embarcaçãozinha pequena e fala, vamos, dá um jeito da gente chegar para você conhecer o mar. Chegando lá no campo de concentração de refugiados, o Kinzu, ele encontra a tiozinha, inclusive nesse local, tem um contraste tão grande, porque eles têm ali armazéns de muito mantimento, tudo apodrecendo, e pessoas vivendo ali ao lado sem poder utilizar. A Carolinda, ela aparece por ali para visitar e ela chama o marido dela de administrador, porque ela fica abismada. Como é que pode ter tanta comida guardada e ele não distribui? A tiozinha fala: olha, a Carolinda é a irmã gêmea da Farida, só que elas não sabem e você vai manter essa história assim. E ela fala: eu não sei do menino, o menino fugiu, sumiu, ninguém sabe para onde ele foi. E o Kinzu fala: bom, então essa missão eu não consegui cumprir, mas eu vou voltar lá pro barco e falar pra Farida: olha, eu tô aqui de volta, mas o seu filho eu não consegui achar. Gente, quando o Tuahir chega com o Muidinga próximo do mar, o Muidinga fala pra ele: eu tô vendo ali uma canoinha. E quando ele chega perto, na canoa tá escrito Taimo. É o nome que o Kinzu tinha dado para a canoa dele. Ele tinha dado o nome do pai dele. Naquele momento, o Mandinga fala: essa é a canoa do Kinzu. Aí o Tuahir fala para ele: então você me coloca dentro dela e quando a maré subir, você deixa o mar me levar. Ele estava se despedindo do Mandinga. Aí ele fala pro Mandinga: mas tem ainda caderno? Aí ele diz: tem o último caderno do Kinzu. Ele falou assim: então você vai lendo enquanto eu vou partindo. E aí eles se despedem. Na canoa do Kinzu, o Tuahir vai para o mar. Kinzu volta para matemática, ele encontra logo de cara o secretário do administrador, o Asani, e ele fala: eu vou lá pro barco, eu não encontrei o filho dela, mas eu vou lá falar para ela que eu não encontrei, enfim. Aí o Asani fala: não, você não precisa ir mais, porque eu mandei o menino ir lá, o menino foi e contou para ela que você estava demorando, que você não achou o filho dela, e ela pediu para ele: então tá bom, então tá na minha hora. Pegou uma canoinha, foi para uma ilha meio que próxima para acender um farol. A simbologia disso é interessante. Ela diz: eu vou para lá para acender o farol, para iluminar essa região, para sair dessa escuridão, para pessoas acharem o barco, acessarem aqui e conseguirem resgatar esse navio, ou seja, para a história andar. Né? Chega de ficar enclausurada e esconder esse barco aqui e ninguém acessar mais ele. E ela foi para acender esse farol. No que ela vai acender o farol tudo explode. Ela explodiu junto com tudo aquilo. Então ele diz: Kinzu, não adianta você, é tarde demais. E ele fala: bom, então o que eu faço agora? Aí o Asani fala para ele: bom, o comércio aqui deu uma melhorada, vai sair um ônibus daqui, e aí você pega o ônibus amanhã cedo e vai embora, vai fazer sua vida em algum outro lugar. O Kinzu senta lá para relaxar um pouco antes da viagem, adormece e entra num sonho. Nesse sonho ele vê um feiticeiro discursando para umas pessoas que se aproximam da aldeia. Essas pessoas, após ouvir o discurso, inclusive o feiticeiro, viram natureza. Então ele menciona penas, escamas, enfim, tudo se desintegra e vira natureza e se mistura com a natureza. Ele olha para si e diz: não, mas percebe que ele está humano, que ele não virou a natureza. Depois ele percebe que está vindo para próximo dele um menino meio galo. E ele percebe que é o Junito, sendo perseguido por personagens carrascos da história. E nesse momento, ele surge como um Naparama para esses homens, para proteger o irmão. Os homens se afastam, o irmão dele olha para ele agradecendo. Você me salvou. E ele viu que ele é um Naparama. Ele como Naparama, salvou o irmão dele. Olha para o lado e vê a mãe dele. A mãe vindo buscar o filho que tinha sumido, que é o Junito. Quando o Junito vai ao encontro da mãe, ele vai se transformando totalmente em humano novamente. E aí começa um final surpreendente, porque a gente não sabe se ainda é sonho ou se não é. Depois que ele se despede da mãe e do irmão, ele vê um ônibus queimado, ele sente como se ele estivesse tomando realmente um tiro, cai, e ele vê que o menino se aproxima e pega
pega os cadernos dele e ele pensa: encontrei o filho da Fárida. Gente, que final! Eu vou dizer para vocês, esse livro, ele me pegou de um jeito. Por ser terra sonâmbula, essa ideia do sonho tá muito presente. Você fica totalmente confuso, eu acho que propositalmente, em relação ao que é real, o que não é, o que é sonho de alguém e o que não é. É incrível como a leitura é importante. Faz também você sair um pouco da realidade, você viajar, você fantasiar, você ter uma fuga, um acalento. Era o acalento daquele menino com aquele velho ler os cadernos do Kinzu. Era o momento em que eles esqueciam aquele universo que estava sendo vivido, a miséria, a fome, a desgraça que estava acontecendo. Finalizando, é um livro que te dá margem para muitas horas de conversa. Então é isso, pessoal. Espero muito que tenha gostado da resenha. Se gostou, deixa o seu comentário. Se inscreve no nosso canal. No Instagram também tem bastante novidade. Todos os dias a gente coloca alguma coisa nova. A gente tá curtindo demais, demais dividir com vocês esse gosto pela leitura, pelos quadrinhos, pelos desenhos. É um universo sensacional. Obrigada e até a próxima resenha.